quando o João esteve aqui, uma das coisas que ele levantou foi do déficit de policiais na Califórnia. Então, isso está acontecendo. Como é que vocês estão conseguindo suprir esse déficit? Está dando uma afrouxada nesse processo de seleção? E por que está acontecendo esse déficit? Olha, é uma série de fatores. Eu vou citar alguns, tá? Os principais. Primeiro, é porque a gente está batendo pau a pau com a iniciativa privada. Então, por exemplo, a classe média hoje, para ser considerada classe média nos Estados Unidos, é $45 mil ao ano. Salário. Claro, conta anual, né? Dá que dar uns 3 mil... 3 mil pau por mês. É o que mais ou menos assim é classe média. Na Califórnia, classe média é 65 mil. Você considerado ser classe média. Já dá uns 5 mil e pouco por mês. 5 mil e pouco. Um policial começa ganhando, na academia, 90 mil. O topo de carreira dele, sem gratificação, sem nada, 120. Sem hora extra, sem nada. 120 salário base. 10 pau por mês. Classe média alta, né? Classe média alta. Um policial só. Só que o que acontece? Agora você tem a iniciativa privada querendo pagar a mesma coisa. Aí já começa a nossa briga com a iniciativa privada para ter bons candidatos. Já é o fator número 1. Fator número 2. O que acabou com a gente foram os protestos, né, a narrativa que foi construída contra a polícia nos protestos de 2020. Ela simplesmente obliterou, acabou com muita molecada assim que, né, tinha acabado de formar de segundo grau, estava pensando em entrar na carreira e foram meio que doutrinados com essa imagem que a polícia é racista, a polícia só quer acabar com minorias, a polícia é isso, aquilo, tudo. E fora de que o que era antigamente assim, todo mundo, tu vai entrar na polícia, aí o pai, não vai, pode, pô, bacana, apoio, os familiares, pô, que legal, você vai entrar na polícia, que legal, os amigos, caramba, meu colega vai ser policial. Hoje fala, você tem certeza? Olha, eu não sei, é meio perigoso, né? Tipo, é uma organização meio racista, né? Aí o cara já começa a ficar, pô, não tem um apoio do meu círculo de amizades, círculo familiar, eu já não tenho aquele apoio. Aí já começa a ir, entendeu? A terceira é a questão do perfil. E vem a questão da aptidão também, entendeu? Aí o ciclo familiar já acaba com a vocação. Aí os outros dois, como é que funciona? A gente precisa, por exemplo, tomar cuidado, por exemplo, porque o uso indiscriminado de drogas hoje acaba cancelando muita gente de poder entrar. O pessoal usa, por exemplo, remédio para TDAH que se chama no Brasil, né? Então, por exemplo, é um remédio controlado. Então, assim, existem casos de pessoas que usam desse remédio que acaba causando, por exemplo, depressão. Não tem como armar um cara desse. São certos remédios controlados, ou certos distúrbios que a pessoa foi diagnosticada no decorrer da vida dela. Então já praticamente cancela, assim, acaba com nosso, não sei, o local onde você tira candidatos. Então acaba diminuindo muito. Então esses são vários fatores que acabam diminuindo muito. Aí criou-se o déficit. O déficit mais agravado ainda, quando os policiais em 2020, 2021 viram a bagunça que tinha rolado nos Estados Unidos inteiro, falou, sabe uma coisa? Eu vou aposentar ou vou sair. Primeiro saíram. A bagunça foi por causa do George Floyd? Do caso do George Floyd? Foi o George Floyd foi assim, foi o estopim. O problema já estava acontecendo já antes. Entendeu? A narrativa realmente começou durante o governo Obama. Então, assim, o que a gente está colhendo hoje começou no governo Obama. Entendeu? E culminou agora com 2020. Foi assim, foi o que estourou mesmo o paiol. Eu já ouvi falar de mais de um americano, tá? Como eu falei, eu já tive a experiência de morar lá mais de uma vez e tive amigos. A primeira vez que eu morei foi em 2001, então fiz muitos amigos lá, inclusive na Califórnia, morei na Califórnia. E os caras falaram para mim que o Obama é um cara muito carismático, ele fala muito bem, mas foi o maior fomentador da divisão da sociedade americana. Foi. Ele foi o cara que fomentou a divisão de classe, de raça, de sexo. O cara realmente usou aquela estratégia de dividir para conquistar. Então, a partir dele, o negro começou a ter mais raiva do branco, a mulher começou a ter mais raiva do homem, o homossexual começou a ter mais raiva do hétero. E isso é verdade? É verdade. Isso aí é um fato comprovado. E não é assim, não é uma opinião que, é porque o cara é de direita ou deu Obama. Não, é porque isso aqui é uma opinião que é assim,
é uma opinião da indústria da polícia hoje, assim, do conglomerado de agentes policiais, de que o nosso problema começou realmente, e o problema começou no estudo. Na verdade, o estudo é Reimaginando o Policiamento 21, é o nome do estudo. A primeira linha começa, o prefácio, polícia americana é racista. Cara, quando você começa um estudo, já assim, fazendo uma afirmação dessa, entendeu? Então, assim, como é que você discute os méritos do estudo? E o estudo foi foi de pessoas que foram pré-selecionadas, que tinham essa mentalidade que a polícia é isso, a polícia é aquilo, não sei o que, papapá, e queriam, assim, de uma forma oficial, com iniciativa da presidência, de realmente iniciar o que? A narrativa da polícia é essa, vamos destruir o conceito que nós temos da polícia nos Estados Unidos, e, enfim, vamos... implementar um caos e depois vender a solução. Você acha que tinha uma finalidade específica? Vou destruir o nome da polícia, vou desacreditar a polícia para a sociedade. Tinha uma finalidade? Quem idealizou isso? Ou os grupos que idealizaram isso? O que eles queriam? O caos total ou a desordem? Olha, tem um lado estratégico e tem um lado prático. Do lado estratégico, eu acho que toda vez que você ataca, né, a segunda instituição com mais confiança pública, que na época era a polícia, a gente só perdia para os militares e para o pequeno empresário. Porque sai um anuário de o que a população americana deposita mais confiança. A polícia sempre foi a terceira, às vezes a segunda, entendeu? Então, assim, quando você destrói essa organização, entendeu? Então, assim, acaba a confiança que o público tem no Estado ou no governo, entendeu? Principalmente porque a polícia lá, ela é a nível, a maioria das vezes é municipal. Entendeu? Então, quando você acaba destruindo a ideia da polícia municipal, então, de uma certa forma, aí vem a primeira coisa que vem assim, não, então a ideia é nós temos uma polícia nacional. O que acontece com a polícia nacional? O controle é unificado, centralizado lá em cima e vai contra todo o preceito que nós temos de polícia comunitária. Que é, assim, é a base da ideia do americano hoje, é o seguinte, eu não quero ter um governo grande, isso aqui vai desde da fundação dos Estados Unidos. Entendeu? De que o americano é anti-governo centralizado, federalizado. Já começa aí. O chefe de polícia, ele quer que seja o vizinho dele. Porque se tiver um problema, ele vai lá, bate na porta do chefe de polícia e reclama. E não um cara que vai ter que pegar um voo para ir para a capital, tentar uma audiência com o cara, entendeu? Para poder tentar mostrar um problema. Não, ele quer o chefe de polícia vizinho. Então por isso que a polícia tem 19 mil agências policiais, porque, se o cara vai aplicar a lei, ele deve ser membro da minha comunidade. E eu vou empoderar ele, né, para ser o aplicador da lei, mas ele tem que ser membro da minha comunidade. Eu não quero um cara lá da capital mandando aqui como é que vai fazer o policiamento aqui. Muita gente não gosta disso, porque não tem controle. Quando você tem uma polícia unificada, centralizada, seja ela federal, estadual, como muitos países têm, mandou o Estado, aí você controla tudo. E é mais difícil também daqueles que querem dominar, de concluírem seus planos de dominação. Exatamente. Porque está muito pulverizado o poder. Exatamente. Não está concentrado na mão de um pequeno grupo político que vai determinar como deve ser o policiamento ou a repressão, ou o que seja, em todos os lugares. Quando alguém começa a querer centralizar o poder, você já começa a desconfiar de suas intenções. Exatamente. Peraí, por que? Portanto que a pirâmide de Kelsen, né, dos freios e contrapesos e tal, é justamente para que não exista um poder dominante. Né? Porque, embora aqui no Brasil isso tenha sido colocado em descrédito com um dos poderes, mandando mais que todos os outros, né? Uma série de questões. Covid foi um grande exemplo. Essa descentralização de poder na polícia foi um grande exemplo de por que nós precisamos disso. Porque, por exemplo, burocratas, não eleitos, tá? Burocratas, né, imporam, né, o mandato de que tinha que ter vacina, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo outro. Aí que nem o quê? Botar a polícia, né, para poder ir lá e meter o ferro. A polícia, não, peraí. Vocês estão falando de uma, né, isso aqui não é lei, não foi legislado, isso aqui não é lei. Vocês estão impondo um entendimento, uma regra, um mandato que não passou pelo crivo do legislativo, não passou pelo crivo, né, do judiciário. Vocês se inscreveram, mandaram ver e quer que a polícia faça. E outra, a polícia, ela aprendeu uma amarga lição na década de 50. Uma amarga lição. Porque eles utilizaram a polícia para fins de impor a segregação nos Estados Unidos. A polícia não era a favor da segregação, só que eles usaram a polícia como músculo para aquilo.
É por isso que vem imagens, por exemplo, da segregação. Toda vez, coloca lá, segregação racial nos Estados Unidos. Jim Crow Law. Jim Crow Law, direitos civis, né? Tal. De 10 imagens, 9 delas é a polícia. Só que a polícia não legislava, a polícia não estava partindo para... não, que a gente quer... que nós queremos essas leis. A polícia simplesmente está ali executando algo que eram coisas que eram leis absurdas, foram criadas e não faziam sentido. Só que a polícia ficou com a mancha de que não, foi a polícia que era racista. Não, negativo. A polícia estava cumprindo ordens. A gente aprendeu essa lição, de que a gente não simplesmente... eu estava simplesmente cumprindo ordens. Os alemães tentaram essa ideia e se lascaram, né? De que não, eu estava simplesmente cumprindo ordens. A polícia americana, como geral, se lascou na década de 50, de que não, a gente estava cumprindo ordens. Porque hoje viramos o símbolo número 1 da repressão racial na década de 50, né? Da luta pelos direitos civis. A gente falou, nunca mais. Porque na hora do vamos ver, na hora de ver quem estava errado, a polícia sempre come, sempre leva. O cara lá que inventou a lei sai de fininho. Ninguém paga. Quem paga é a polícia no final. Então a polícia falou, nunca mais. A gente não faz mais isso. Mas hoje vocês têm independência funcional para chegar e falar assim, essa ordem ilegal eu não cumpro. Temos. Sem sofrer uma represália política, até mesmo institucional. Tivemos, por exemplo, Los Angeles mesmo, nosso xerife falou, eu não vou cumprir. Eu não vou cumprir prender ninguém. Queriam que, por exemplo, teve um caso, exemplo. Eles queriam que a gente prendesse pessoas que estavam no meio do mar. Porque elas tinham quebrado a quarentena. Cara, no meio do mar, o cara tá isolado. Quarentena da Covid. Da Covid. Queria que a gente fosse lá prender. Foi prender baseado em quê? Não sei. Sei lá. Como assim sei lá? Não tem lei. Mas tem um desígnio aqui que foi escrito aqui. Quem deu a ordem? Então, o Departamento de Saúde escreveu, é errado, prenda. Não, a gente não prende baseado no errado. A gente prende baseado no que está no Código Penal. Mas é uma questão de emergência, tem que prender. Me mostra onde é que está no Código Penal que eu tenho que prender alguém que está isolado no meio do mar. Mas eu, como profissional da saúde, estou dizendo que está errado, vai lá e prenda, gente. Não. Aí o xerife falou, não. O xerife, né? O chefe, né? A gente, inclusive, depois tem que explicar essa questão que eu não sou xerife de Los Angeles, tá?